Oi meninas, tudo bem com vocês? Dando continuidade a todos os outros vídeos, agora eu vou passar para vocês um pouquinho do que foi o dia da minha cirurgia, tá? Você que está assistindo o primeiro vídeo, né? Se for esse seu primeiro vídeo, depois você dá uma olhadinha. Se você não souber mexer no YouTube, clica aqui em cima da fotinha do canal e aí vai abrir a lista de todos os vídeos. Como eu tô fiz a cirurgia agora e tô com esse processo já há 5 anos, eu fiz vários vídeos explicando sobre todas as etapas, todos os tratamentos, todos os exames, enfim. Eu fiz vários vídeos pequenos para não ficar um vídeo muito longo e você ter que ficar horas assistindo o vídeo para poder tirar alguma dúvida sua, tá bom? Então, meu nome é Kátia, sou daqui do Guarujá. Eu fiz uma esterectomia total aberta. Hoje eu tenho 19 dias de operada, então eu tô aproveitando que eu tô aqui em repouso e tô tentando ajudar o máximo de pessoas que eu consiga, tirando dúvidas, esclarecendo coisas que eu passei durante a cirurgia, como que foi, como que não foi. Eu procurei muita coisa na internet que me desse um auxílio, né, que eu pudesse me preparar para antes e depois da cirurgia. Eu não achei nada, então como eu tô aqui sem fazer nada, incomodada, eu resolvi fazer alguns vídeos para ajudar pessoas que como eu procurou e não tinham achado nada até agora. Então eu pretendo ajudar o máximo de pessoas possível e tirando dúvidas, dando dicas, enfim, de tudo que eu passei, tá bom? Então depois, se você tiver alguma dúvida, você assiste os outros vídeos que tem, e se você puder assistir todos, eu te agradeço imensamente, porque eu sei que você vai aprender e você vai poder ajudar pessoas da sua família, amigos, parentes, enfim, você vai poder ajudar também muita gente. Então, se você puder uma hora, não tem um tempo agora, cá, não tem problema. Uma hora que você tiver um tempinho, você dá uma olhadinha, vai vendo os vídeos aos poucos, por ordem. Eu tô colocando em todos os vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, para que vocês possam ir acompanhando, não se perder entre os vídeos, tá? Então, se você puder assistir todos, você vai aprender bastante coisa, você como mulher, porque infelizmente, uma hora a gente passa por isso, espero que você não passe, mas se você conhecer alguém, você vai ter bastante informação para que você possa ajudar outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vou explicar para você. Eu fiz uma colinha aqui, então desculpa, é porque eu nunca fiz vídeo, então eu tô fazendo do meu jeito aqui todo doido, porque a minha intuição não é ficar bonito, não é ficar, enfim. Eu quero ajudar pessoas, não tô me preocupando muito com falar errado. Eu quero falar da forma mais possível, como se eu estivesse conversando com uma amiga minha aqui na minha casa. Então eu tô sentada aqui no sofá, fiz uma colinha aqui pra mim falar as coisas que eu acho importante passar pra vocês. Então, uma hora eu olho pra câmera, outra hora eu não olho, e vou estar olhando aqui pra baixo porque eu fiz a colinha pra mim não esquecer nada, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro dia no dia que eu fui operar, um dia antes, como nos outros vídeos eu já tinha resolvido tudo, então eu fiquei muito ansiosa, porque eu nunca fiz cirurgia, eu tenho 43 anos, eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia, nenhum procedimento. Mal tirar um dente, né? Os sisos, nunca tinha passado cirurgia nenhuma. Então eu tava muito ansiosa, eu fiquei muito nervosa, eu procurei comer bastante legumes, bastante proteína, né? Filezinho sem gordura, sem nada. Eu tive muita diarreia um dia antes da cirurgia, porque eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, com medo mesmo da cirurgia, preocupada, porque afinal de contas eu nunca tinha operado, tá? Então eu procurei comer coisas leves, até mesmo para que eu pudesse ir no banheiro, e no dia da cirurgia eu tá com o intestino mais leve, mas enfim, né? Não tá tão pesada e depois sofrer depois da cirurgia, porque eu não sabia até mesmo como é que funcionava, né? Então, o que você puder comer de coisas mais leves para que você fique bem, para que você, porque o meu medo, na verdade, era o quê? Se eu comesse muita besteira antes da minha cirurgia, de eu estar operada e ter que ir no banheiro, porque eu não sei como é que era. Eu falei, meu, eu vou estar cortada? Como que eu vou no banheiro com a barriga cortada? Aí vai me dar dor de barriga, e se eu fizer força, estourar meu ponto. Então, esse foi meu medo. Por isso que eu comi bastante coisa, bastante fruta, bastante legumes e uns filezinhos de frango, né? Porque o meu medo era esse. Mas não se preocupa, come coisas leves só para o teu bem-estar mesmo, para você estar bem, porque você realmente você só vai no banheiro. Eu só fui no conseguir ir no banheiro depois do terceiro dia, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês não sofrerem, porque se vocês tiverem você não pode fazer força, então depois eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? Então, quando eu fui operada dia 25 de janeiro de 2020, num sábado, eu cheguei no hospital de manhã, cheguei no hospital às 7 horas da manhã, minha cirurgia começou por volta das 8, 8 e meia da manhã. Eu fiquei muito nervosa porque eu estava muito ansiosa, tive algumas crises de nervoso, né?
já indo assim, quando eu vi que eu tava indo pra cirurgia, eu fiquei muito nervosa. Mas Deus é maravilhoso e tinha umas enfermeiras maravilhosas que foram verdadeiros anjos, me ajudaram muito, me acalmaram, me tranquilizaram. Aí veio a anestesista também, maravilhosa, conversou comigo, me acalmou e eu falei pra ela que eu tava com muito medo, que eu tava com medo da anestesia, tô com medo de sentir dor na anestesia geral, porque todo mundo fala que dói. Aí ela viu que eu tava entrando em choque, então ela já me anestesiou. Ela falou assim, calma, cara, não vai sentir nada, daqui a pouco eu vou te dar um remedinho pra você relaxar. Aí você já vai ficar bem relaxada, até o médico vir te operar, você vai estar tranquila. Nada, ela me injetou lá anestesia e eu apaguei. Eu só acordei quando eu já estava no quarto. Então, quando eu voltei da anestesia, que eu já estava no quarto, acordei com as enfermeiras cuidando de mim, porque eu tive muito frio quando você volta da anestesia. Eu tive que tomar anestesia a hack e depois eu tomei a anestesia geral, porque o médico falou que quando ele estava começando a me cortar, quando eu estava sendo operada, eu comecei a ter algumas convulsões, algumas coisas, eles tiveram que me entubar, né? Então, quando você volta dessas anestesias, você sente muito frio. Você sente muito frio, você passa muito mal. Eu lembro que eu tava com 2 lençóis, como o quarto tinha ar-condicionado, apesar de estar bem fraquinho, o ar-condicionado está bem ambiente, bem gostoso, mas eu estava com muito frio, a enfermeira falou pro meu esposo, né, que era normal eu sentir frio. Então eu me tremia a ponto de balançar, sabe, chacoalhar a cama. Então eu lembro que eu estava com 2 lençóis e 2 cobertores, porque eu estava com muito frio. Então, o tempo todo, assim, logo no princípio, após a minha cirurgia, a enfermeira ficou toda hora ali. Ela ia, sair, pegava uma coisa, voltava, ela ficou o tempo todo ali comigo, me auxiliando. E aí eu passei o dia, como eu tava dopada, eu dormia a maior parte do tempo. E eu lembro que eu acordava com a enfermeira me chamando, perguntando se eu tava bem. E eu reclamava que tava com frio, e eu tava com muita sede, e eu tava tomando muita água. Meu esposo me levantava a minha cabeça, me dava um pouquinho de água. E eu deitava e dormia. Eu não tive que levantar a princípio pra ir no banheiro, porque eu tava com sonda. Então, eu não tive que me preocupar pra estar indo fazendo xixi, enfim, nada disso. Pela sonda mesmo, toda hora a enfermeira vinha e esvaziava a sonda e me dava medicação e traziam sopa, traziam comida, enfim, essas coisas todas, né? Mas a princípio, quando você faz cirurgia, pelo menos no meu caso, né? Eu não senti fome. Eles vieram, a minha primeira refeição foi uma sopa, mas só que a moça pediu para guardar um pouco porque não sabia se eu já podia me alimentar, que ela ia falar com a médica. Mas eu tava dopada, eu só fui acordar pra janta. Então eu acordei com a enfermeira me chamando, pedindo que falou que eu tinha que levantar de qualquer forma, que eu tinha que tomar banho porque eu tava com muito sangue, tava muito suja por causa da cirurgia, que eu precisava, não podia ser depois, que eu tinha que levantar exatamente aquela hora para poder tomar banho. Aí ainda brinquei com ela, falei assim, ai doutora, moça, eu só vou levantar daqui a um mês, quando os pontos estiver seco. Aí ela deu risada, ela falou assim, não, fica tranquila que você não vai sentir nada, não tem nada, mas eu preciso que você levante porque você tá toda suja de sangue, eu preciso que você tome banho para que você fique com o corpo limpo, para você não pegar nenhum tipo de infecção ou bactéria. Então a gente precisa cuidar de você agora. Aí eu fui com a ajuda da enfermeira, com a ajuda do meu esposo, levantei, tomei meu banho e tirei o curativo que o médico fez. Aí tomei meu banho, voltei pra cama e sentei, foi servida a janta, eu comi. Vem arroz, feijão, bastante legumes, e uns filezinhos de frango, uns pedacinhos de filezinho de frango. Eu lembro que eu comi uns 3, 4 colherzinhas assim que meu esposo me deu e não desce porque como eu fui entubada, minha garganta estava bem machucada, eu sentia bastante dor na garganta. Então eu comi assim aquele pouquinho, já não conseguia comer mais. E depois de uns 15, 20 minutos veio um médico, olhou meus pontos, me examinou, conversou comigo, que eu não lembro porque eu estava muito dopada, tá? Primeiro dia que eu conversei com meu esposo, ele me contou o que aconteceu e eu só fui lembrar, acordar bem mesmo no outro dia, porque os primeiros dias foi muito relance que eu tive, né? E uma das coisas que eu sei que aconteceu logo que eu acordei da cirurgia, eu acordei muito, 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 muito grata, agradecendo muito, muito a Deus por estar viva, porque eu tinha muito medo dessa cirurgia, eu tava com muito medo. Apesar de todo o apoio espiritual, todas as orações, tudo que eu fiz, fui muito bem preparada para isso.
mas eu tava desesperadamente com medo dessa cirurgia, porque eu nunca fiz cirurgia nenhuma, tenho medo de agulha, né? Então eu agradeci muito a Deus. Quando eu abri meu olho, eu abri e fechei, comecei, meu marido falou que eu comecei a agradecer, a agradecer, a orar, enfim, né? Porque graças a Deus eu tava viva, então eu agradeço até hoje, todos os momentos eu tô agradecendo pelo sucesso que foi minha cirurgia, né? Então todo o procedimento foi esse. No outro dia eu tive alta do hospital, vim pra casa. Como eu já ensinei pra vocês nos outros vídeos, eu já tinha deixado muita coisa já preparada. Então a primeira semana você precisa de ajuda porque você não consegue levantar da cama, você sente sede, você tem que estar levantando pra comer alguma coisa. Se você puder colocar no seu telefone, faz alguns alarmes, baixa um programinha de alarmes e coloca alarmes dos seus remédios, porque senão você esquece, porque você dorme muito nos primeiros dias. Então acaba passando batido o teu remédio e pode ser que a pessoa que esteja com você te acompanhando, que ela não preste atenção e perca o horário do teu remédio, não pode, porque é essencial você tomar os remédios certinhos nos primeiros dias para que você tenha uma boa cicatrização, uma boa recuperação, tá bom? Outra coisa também importante, gente, é tomar bastante cuidado, como eu falei pra vocês, assistir os outros vídeos, que eu fui no mercado e comprei bastante coisa leve pra eu comer. Então, assim, a minha preocupação, como eu não conseguia me mexer, né? Você não consegue se mexer. Então, como que eu ia no banheiro? Toda hora fazendo xixi, era uma briga, uma luta pra ir no banheiro, que quando você levanta, como o mioma e o meu útero estava muito grande, a minha barriga estava muito grande e meus órgãos estavam tudo mole, tudo solto por dentro. E o médico falou que eu realmente ia sentir um pouco de incômodo ao levantar, porque desce tudo. Até que os meus órgãos estavam muito comprimidos, então eu ia sentir bastante incômodo nos primeiros dias. Hoje eu não sinto mais nada. Depois da primeira semana eu já não sinto mais. Então, até os órgãos se descomprimirem, voltar a ocupar o espaço dele normal, o músculo da barriga desinchar, que eu já desinchei bastante, eu já perdi quase 6 quilos, né? Já eliminei quase 6 quilos, mas a minha barriga ainda tá bem inchada. Então, ele falou que eu ia ter esse desconforto mesmo, mas que eu tomasse bastante cuidado pra levantar. Apesar de que a minha cirurgia ela não foi aquela de ponto, né? Aquelas costuradas. Ele deu a dar aqueles pontos internos, põe uma telinha, enfim, ela foi aquela colada. Se você olhar, já cicatrizou mais da metade, né? Os meus pontos. Hoje tem 19 dias que eu operei. Então, tá acho que uns nem 10 centímetros já tem, assim, de cortezinho que ainda tá cicatrizando. O resto, porque como eu falei, é bem grande a minha cirurgia. O resto eu fico com o espelho olhando, eu tiro fotos. E não dá nem pra ver que eu abri, que tem ponto ali que foi aberto, porque não dá nem pra ver o ponto. Sumiu, que era um dos meus maiores medos, ficar com marca, enfim. Mas eu olho onde já foi o corte que já cicatrizou por fora e não tem marca nenhuma, nem parece que eu fiz cirurgia, só um pedacinho bem pequenininho que ainda tá cicatrizando e o resto não tenho mais marca nenhuma, tá bom? Então eu tinha muito medo nesses primeiros dias de levantar para ir no banheiro, que é onde eu falo para vocês no outro vídeo que na primeira semana você tem que ter ajuda para você estar levantando, porque você não vai conseguir levantar sozinha, tá? Os primeiros 5, 7 dias você tem que ter ajuda. Se você for ficar sozinha, assim como a primeira semana, o meu esposo me ajudou bastante, né? Apesar de estar trabalhando toda hora, ele vinha aqui me dar um auxílio de 1 em 1 hora. Ele dava um jeitinho de fugir 10, 15 minutos, que a gente trabalha, tem uma loja perto de casa. Então ele fechava rapidinho a loja, vinha, me dava um auxílio, me levantava, me ajudava a ir no banheiro, colocava alguma coisa, alguma comidinha pra mim, que ele deixava pronto à noite. Colocava, esquentava uma sopa, que eu tomei muita sopa, esquentava e colocava pra mim comer, deixava eu comendo, pegava, me deitava e voltava para trabalhar. Então foi uma correria terrível, porque eu não tive ninguém para me ajudar, não consegui contratar ninguém para vir me ajudar. Minha mãe estava doente, como eu já expliquei, ela não pôde vir me ajudar, né? E amigos também, você sabe que amigos têm a sua vida corrida, têm as suas coisas para fazer e aí acabam não podendo vir te ajudar, enfim, né? Cada um com a sua correria, a sua diária. Mas enfim, as primeiras semanas você tem que ter ajuda, se você puder. Tem um vídeo também que eu falo sobre isso. Contratar alguém que possa vir fazer a comida para você. Os 5 primeiros dias são os dias mais importantes. No sexto, sétimo dia, eu já estava me levantando devagarzinho sozinha. Dá para você virar de lado, bem devagarzinho, segurando a barriga. Aí você vai se apoiando no braço,
você vai se apoiando com o braço e vai levantando devagarzinho com o braço. Como a minha cama é bem alta, a cama box ela é alta, então eu vou me apoiando bem devagarzinho com o braço, aí vou colocando a perna pra fora e ali eu faço uma alavanca com o braço e me levanto. Então eu já consigo, com 5 processos do dia, eu já consegui levantar sozinha e já consegui ir no banheiro, tá? Então toma bastante cuidado com o que você vai comer, porque eu fui no banheiro no terceiro dia que eu consegui ir no banheiro. Então, com medo de fazer força para não estourar os meus pontos, né? Eu fiquei com muito medo. E o que eu fiz? Eu tomei muita sopa, comi muita sopa de frango com legumes, bastante legumes, comi bastante mamão, come pera, come ameixa, coisas que você come e dá vontade de você ir no banheiro, te dá diarreia mesmo. Come que você vai conseguir. Quando você sentir aquela vontade de ir no banheiro, você vai sentar e vai sair naturalmente. Você não vai fazer força, porque se você fizer força, apesar de você não ter força, você não conseguir fazer força, você pode machucar e forçar os seus pontos, principalmente eu que fiz, que tirei o órgão e tô todo costurado por dentro também, tá bom? Então, que você puder de comer coisas leves, coisas que não vai forçar você ir no banheiro, coisas que você não vai ficar com o intestino preso, que aí você vai se machucar e é capaz de você ter que ir no hospital, enfim. Como não aconteceu comigo, eu espero que não aconteça com vocês e evitar tomar remédio que o médico não tenha passado. Eu tomei os antibióticos, os anti-inflamatórios que o médico passou e Lufical, né? Porque a gente sente bastante incômodo, bastante gases, tá? Então dói muito nas primeiras semanas, os primeiros 4, 5 dias. Eu senti bastante dor. E uma outra coisa também que vocês têm que tomar bastante cuidado é com ar-condicionado e ventilador. No meu caso, eu não tô conseguindo ficar com ar-condicionado, porque como machucou minha garganta na intubação, eu ligo o ar-condicionado, ele começa a me dar, o ventilador, ele começa a me dar aquele ar de gripe, porque fica aquele vento assim em cima, sabe? Então ele começa a me dar aquele ar de gripe, me dá vontade de tossir, me dá vontade de espirrar, e você não pode tossir nem espirrar de jeito nenhum, porque senão parece que vai estourar a tua barriga e você passa muito mal, é uma dor que eu não desejo pra ninguém, tá? Então eu fico sempre com o ar-condicionado ligado, vira ele pra um pedaço que não vá bater muito vento em você, deixa ele baixinho só pra ficar mais fresquinho o ambiente. Então toma muito cuidado pra você não ficar gripada, pra você não ficar doente, pra você não tossir, pra você não espirrar. Se cobre, tá com calor, descobre as pernas, descobre a barriga e protege bem as partes do seu peito, que é onde você vai ficar doente da garganta ou com tosse, alguma coisa. Então, ai, mas eu tô morrendo de calor. Não tem problema, descobre tudo. Cobre pelo menos a parte do peito com um cobertorzinho, um lençol. Se você não tiver ar-condicionado, liga o ventilador, vira pra parede. Não fica com o ventilador em cima de você, porque senão você vai ficar gripada. Você vai ficar com dor na garganta. E aí, amiga, Deus me livre, eu não quero nem pensar o que vai acontecer, porque você vai tossir, você vai espirrar. E eu acordei uma noite tossindo, que eu acordei com a garganta seca, que estava muito machucada, então seca muito a garganta. Eu acordei tossindo, quase morri, porque minha barriga deu um estouro na minha barriga, uma pressão na minha barriga, que parecia que a minha barriga explodia, ficou queimando, e eu fiquei passando mal. E fiquei mais 2 dias depois dessa tosse que eu tive de madrugada, acordei tossindo, e eu fiquei 2 dias depois com muita dor por dentro, por causa acho que eu dei umas 2 tossidinhas, assim, as tossidinhas que, nossa, não faz mal pra ninguém, mas quase me matou. Então, se protege, se cuida, pra você não ficar doente enquanto você tá no seu na sua primeira semana de cirurgia, tá bom? Então é isso, assim foi a minha primeira semana. O vídeo ficou um pouquinho comprido porque eu tinha que explicar né, com detalhes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder assistir todos os vídeos para você entender bem a história e poder passar para outros amigos e ajudar outras pessoas, eu te agradeço, tá bom? Aí curte aqui o canal, segue, eu vou estar postando vídeos para vocês até o final da minha recuperação. E vamos tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente consiga, tá? Porque tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente com dúvida. E eu tenho certeza que muita coisa que eu falei aqui, vocês não vão ver em outros lugares. Eu procurei, vi vários vídeos, 1000 vídeos. Médico não fala isso e eu não conheço ninguém que tenha passado por isso também, ninguém me falou isso. Então eu achei muito importante estar passando e dividindo isso com vocês, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês da minha segunda semana, como que foi, e dar algumas dicas pra vocês também, que se já estiverem na primeira semana e estiver preocupada com a segunda, já esclarecendo e tirando alguma dúvida pra vocês da próxima semana da cirurgia, tá? Até o próximo vídeo.